Salve peoples! Beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Então deixa esse nest de lado e vamos aprender mais sobre a tabela periódica. A tabela periódica tem mais ou menos este formato. Ela é dividida em 18 colunas. E 7 linhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? E logo aqui embaixo temos mais duas linhas. Então, a tabela periódica atual contém 18 grupos, que são essas colunas, que antigamente eram chamadas de famílias, e tem 7 linhas, que são chamados de períodos. Os elementos que pertencem às mesmas colunas, isto é, aos mesmos grupos, apresentam propriedades químicas semelhantes. Portanto, essa é a tabela periódica atual e ela tem um total de 118 elementos químicos. Estes 118 elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Aqui separado, nós temos as séries dos lantanídeos, o primeiro elemento aqui é o lantânio, e a série dos actinídeos. Na verdade, essas duas séries deveriam estar localizadas aqui. Aqui nós deveríamos ter os lantanídeos e aqui nós deveríamos ter os actinídeos. Só que isto deixaria a tabela periódica muito larga. Por isso, Glenn Seaborg tomou a decisão de colocar esses elementos separados. No entanto, os lantanídeos pertencem ao sexto período e os actinídeos pertencem ao sétimo período. Os elementos da tabela periódica, eles podem ser separados em duas classes, digamos assim. Temos a classe dos elementos representativos, que são os elementos mais típicos, mais comuns, e o bloco dos elementos de transição e transição interna. Quem são os elementos representativos? São aqueles que estão localizados nesta parte e nesta parte da tabela periódica. Antigamente, as famílias dos elementos que pertencem ao grupo dos elementos representativos eram chamados de famílias 1A. Hoje, a IUPAC abandonou essa denominação. Então, os elementos representativos são divididos em dois blocos. Temos os elementos do bloco S e os elementos do bloco P. Por que será que estes elementos são chamados de elementos do bloco S e bloco P? Então, vamos tomar um exemplo. Temos aqui o elemento sódio, por exemplo, está localizado aqui. O sódio, ele tem número atômico 11. Então, como que fica a configuração eletrônica do sódio? Então, vai ficar assim. 1S2, 2S2, 2P6 e 3S1, tá? Então,
Por que que estes elementos são chamados de elementos do bloco S? Porque todos eles apresentam o seu último elétron em um subnível do tipo S. Por que será que estes aqui são chamados de elementos do bloco P? Vamos tomar como exemplo aqui o carbono. O carbono está localizado aqui. E o carbono tem número atômico 6. Então, como que vai ficar a configuração eletrônica do carbono? 1s2, 2s2 e 2p2. Ou seja, o último elétron do carbono fica localizado em um subnível do tipo P. A mesma coisa vai acontecer com todos estes elementos aqui, desta parte da tabela periódica. Então, quem são os elementos representativos? São aqueles cuja configuração eletrônica terminam em um subnível tipo S ou do tipo P. Estes elementos que estão localizados nesta parte da tabela periódica, neste meio aqui, são chamados de elementos do bloco D. E estes que ficam logo aqui embaixo são chamados de elementos do bloco F. Será que acontece isso também? Vamos ver. Vamos tomar como exemplo aqui o titânio. O titânio fica localizado bem aqui e ele tem um número atômico 22. Como que vai ficar a configuração eletrônica do titânio? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e vamos ver quantos elétrons nós já distribuímos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, então faltam 2. 3d2. Então, o último elétron, o chamado elétron de diferenciação do titânio, fica localizado em um subnível do tipo D. A mesma coisa vai acontecer com todos os elementos que ficam localizados aqui na parte central da tabela periódica, tá? E aqui embaixo, vamos tomar algum exemplo aqui de baixo. Temos o lantânio, temos o cério. Vamos tomar o próximo aqui, é o praseodímio. A configuração eletrônica do praseodímio, que tem número atômico 59, vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, depois do 3d10 vamos ter 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 e por fim distribuímos quantos elétrons? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56 e para 59 faltam 3. Percebam que o elétron de diferenciação do praseodímio fica localizado em um subnível do tipo F. A mesma coisa acontecerá com todos os elementos aqui desta parte da tabela periódica. Por isso, este bloco de elementos é chamado de bloco F, tá? Outra coisa interessante que a gente pode observar: o sódio, ele tem na sua última camada
o subnível 3s1, tá? Então, ele tem 3 camadas eletrônicas. O número de camadas eletrônicas é o período em que o elemento está localizado na tabela periódica. Será que isso é verdade? Vamos ver. O sódio está localizado aqui. Nós escrevemos no lugar errado. Na verdade, o sódio está localizado aqui. Aqui nós temos o potássio, aqui embaixo. Então, o sódio fica localizado aqui, na terceira linha da tabela periódica. Ele tem seu último elétron em um subnível do tipo S, então ele está localizado no bloco S, tá? Então isso aqui é o bloco ao qual o elemento pertence e ele tem um elétron no seu último subnível. O que isso significa? Isso aqui é a posição dentro do bloco. Então, significa que ele pertence ao primeiro grupo dentro do bloco S, tá? Se nós observarmos agora o carbono, ele tem 2 camadas eletrônicas, então ele vai estar localizado no segundo período. O seu último elétron está em um subnível do tipo P, então ele vai estar localizado no bloco P. E ele tem 2 elétrons, então ele vai estar localizado no segundo grupo do bloco P. Será que confere? Olha só, segundo período, bloco P e segundo grupo do bloco P. Então esta é a posição do carbono na tabela periódica. Vamos ver agora o titânio. O titânio, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas. Então, ele vai ser um elemento do quarto período. Certo? Confere? 1, 2, 3, 4. O titânio está aqui no quarto período, tá? O seu último elétron está em um subnível do tipo D. Então, ele pertence ao bloco D. E ele tem 2 elétrons, tá? Opa, aqui que é a posição e aqui é o bloco, tá? Então, ele pertence ao bloco D e na segunda coluna do bloco D. E por fim, nós temos o praseodímio. O praseodímio, ele tem 6 camadas eletrônicas, então ele é do sexto período, o seu elétron de diferenciação está no subnível F, então ele pertence ao bloco F e ele tem 3 elétrons, então ele vai ser o terceiro elemento do bloco F. Vamos ver se confere. A série dos lantanídeos pertence ao sexto período, certo? Ele pertence ao bloco F e ele é o terceiro elemento do bloco F. Então, nós podemos perceber que através da configuração eletrônica, nós podemos descobrir qual a localização do elemento na tabela periódica. Então, os elementos representativos terminam em subnível S e P, os elementos de transição terminam com seu elétron de diferenciação em um subnível D, e os elementos que terminam em um subnível F são chamados de elementos de transição interna. Os grupos dos elementos representativos, eles recebem nomes especiais. Então, no caso, os elementos do grupo 1 são chamados de metais alcalinos. Esse nome alcalino vem de álcali, que em árabe significa cinza de planta. Mas, no entendimento mais moderno, acontece que estes metais reagem com a água formando bases. Por isso que eles são chamados de metais alcalinos. Vale a pena chamar a atenção para uma coisa. O hidrogênio, apesar dele estar localizado aqui no grupo 1, ele não pertence ao grupo. Ele está aqui simplesmente porque ele é o elemento mais leve, então ele deveria ser o primeiro elemento da tabela periódica. O segundo grupo é o grupo dos chamados metais alcalinos terrosos.
Então, grupo 2, metais alcalino-terrosos. Metais alcalino que são encontrados nos solos. Temos aqui o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio e o grupo que tem como primeiro elemento o oxigênio, que se nós contarmos será o grupo 16 da tabela periódica, pode ser assim em algarismo arábico, é chamado de grupo dos calcogênios. Essa palavra calcogênio significa combinado com cobre, porque estes elementos são encontrados na natureza, principalmente combinados com cobre e enxofre. Na sequência, nós vamos ter aqui o grupo dos halogênios, que é o grupo 17. Então, o grupo 17 é chamado de grupo dos halogênios. O que significa isso aqui? É a forma de cumprimentar um gênio? Halogênio? Não, significa formadores de sais. E aqui o grupo 18, o último grupo da tabela periódica, temos o grupo dos gases nobres, também chamados de gases raros ou gases inertes. Bem, se você olhar na internet, você vai encontrar algumas frasezinhas que ajudam a memorizar estes elementos. Por exemplo, para os metais alcalinos, nós temos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então nós temos lítio na casa de Rubens, coisas francesas. Metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, por exemplo, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Rabugento. Aqui nós temos o grupo do boro, o aluno ganha inteligência. O grupo do carbono, casamento sigiloso, gera, senhor, problema. No nitrogênio, não posso assim saber biologia. Os calcogênios, os 7 poloneses e flúor, Flamengo, clube brasileiro, endividado e atrasado. Desculpa, faltou o telúrio aqui. E nos gases nobres nós temos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, hélio negou armas de criptônio ao xerife radônio. Tá? Aqui embaixo nós temos os elementos novos, acrescentados recentemente à tabela periódica. Então, eles não foram incluídos nessas frases que ajudam a memorizar. Os elementos de transição interna também são chamados de terras raras. Bom, quanto às propriedades, quanto ao estado físico, a maioria dos elementos químicos são sólidos na temperatura ambiente, com exceção dos gases nobres, oxigênio, nitrogênio, flúor e cloro, hidrogênio e bromo e o mercúrio, que são líquidos na temperatura ambiente. O gálio, ele tem temperatura de fusão de 31 graus, mas a temperatura ambiente normal considerada é 25 graus. Portanto, ele é um sólido à temperatura ambiente. Além disso, estes elementos podem ser divididos em metais, não metais e semimetais, embora essa classificação de semimetais não seja reconhecida pela IUPAC. Os semimetais são boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Todos os elementos que estão situados à direita dos semimetais são ametais ou não metais, enquanto que os elementos localizados à esquerda dos semimetais são os metais. Quais
as características dos metais. Os metais, com exceção do mercúrio, todos são sólidos na temperatura ambiente. Em geral, são duros e apresentam um brilho característico denominado brilho metálico. Como regra, eles são mais densos que os não metais, apresentam pontos de fusão elevados e uma característica muito marcante: são bons condutores de eletricidade e calor, além de serem maleáveis, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas finas, são dúcteis, ou seja, podemos transformá-los em fios e, em geral, isto é muito importante vocês lembrarem disso, os metais são formadores de cátions. Os não metais são exatamente o oposto. Como característica mais marcante, não são bons condutores de eletricidade e calor e eles geralmente formam ânions. Mais uma vez enfatizando, para a IUPAC não existem os semimetais. Eles são considerados metais. Mas as características dos semimetais ou metalóides são intermediárias entre as características dos metais e dos não metais. Além disso, os elementos da tabela periódica podem ser divididos em naturais, que são aqueles que são encontrados na natureza, e os artificiais, são aqueles sintetizados em laboratório. Os elementos artificiais, eles dividem-se em dois grupos. Temos os elementos cisurânicos e os elementos transurânicos. Por que o urânio é a referência? Porque o urânio, que tem número atômico 92, é o elemento de maior número atômico de ocorrência natural. A partir do urânio, todos os elementos são artificiais. Os elementos artificiais que têm número atômico maior que o urânio são chamados de transurânicos, enquanto que aqueles que têm número atômico menor que o do urânio são chamados de cisurânicos. São eles o astato, o tecnécio e o bromécio. Além disso, existem os elementos radioativos. O que são os elementos radioativos? São aqueles elementos que emitem radiação naturalmente. Todos os elementos eles podem apresentar isótopos radioativos, mas a partir do bismuto, todos os elementos são radioativos. Então, o número atômico 83 vai ser o marco entre os elementos cujos todos os isótopos serão radioativos. Então, galera, por hoje é só. Tamo junto e até a próxima.